Se a gente pegar alguns números que mostram o jogo, os atletas que mais erraram passes foram jogadores que até se destacaram muito no jogo, né? Renato Augusto, do lado do Corinthians, e o Wallace, do lado do Grêmio. Isso mostra que são jogadores que são mais agudos, né? Buscam mais o jogo, que erram, mas que em algum momento também vão acertar num jogo parelho, né? Igual como esse. Não sei se esse número, se essa informação, ela leva a essa afirmação, não sei palavra, estou perguntando, estou refletindo. Mas eu posso falar do grande jogo. Um jogo de altíssimo nível, que as duas equipes mostraram porque elas estão na ponta da tabela, qualidade técnica dos dois lados, nível de concentração altíssimo, um exemplo de como se compete com lealdade. 7 faltas de um lado, 6 do outro. Não precisa dar porrada, dá para ter fair play, dá para devolver a bola quando for, dá para jogar sendo melhor. Corinthians e Grêmio deram aula do que é competir de forma leal. Sem deixar perna, sem deixar braço, sem ir por cima para dar miguezinho. Eu joguei bola, eu sei o que é. Vocês sabem também, quando vocês acompanham. Quem deixa braço, quem deixa perna, quem vai por cima, quem faz de conta, quem simula. Jogo onde teve alternâncias e modificações importantes, a hora, momento, uma equipe, a hora mais. O momento mais importante nosso foi de partir do gol de empate. O goleiro do Grêmio fez a defesa do campeonato. Incrível. A minha observação foi um jogo que eu digo, eu não acredito no que ele fez. Velocidade de reação extraordinária. Grande jogo, fica o gosto de poder ter vencido, mas saber que enfrentou uma grande equipe. Tite, por favor, domingo você ressaltou que contra o Palmeiras foi um dos jogos mais emocionantes, se não o mais belo do Campeonato Brasileiro, naquele momento ali. Hoje, para o Corinthians, foi o adversário mais difícil, foi o jogo mais difícil. E uma segunda, se me permite, se o Malcom, você sempre gosta de falar, está acima ou está abaixo? Está abaixo dos demais nesse momento? A opinião, hoje foi um jogo mais jogado. As duas equipes com pensamento, nós tivemos 500 passes. O Grêmio teve 400 e pouco. São duas escolas de triangulação e de aproximação. As escolas são parecidas nesse aspecto. O jogo do Palmeiras eu achei ele emocionante pra caramba, mas não foi tão jogado como foi hoje. Hoje ele teve muito mais. Acredito que esses números, sim, eles representam aquilo que foi o jogo. Era a triangulação do lado, a triangulação do outro. Era a infiltração, quando o Renato veio para a segunda, então, na saída de trás e chegar em infiltrações e oportunidades. Fica um gosto assim de querer vencer, porque ele era importante não vencer, mas também ter a consciência do grau de dificuldade, sim. E eu reputo. Cara, o Arana, eu vou pegar o exemplo do Arana para falar do Malcom. Estourou a perna, posterior de coxa. Garoto, ele fala assim com todo leite, né? Faz uma sequência, a intensidade dos jogos muito alta. Acho que o Jeromel também. Foi muscular? Tornozelo. Mas enfim, às vezes a musculatura contrai para que a articulação não vire. Não sou médico, mas tem uma musculatura que acabou, às vezes gera pela intensidade. O Malcom está numa sequência de jogos, hoje foi o 10º ou 11º dele também, importante. Então, às vezes esse decréscimo, essa alternância, ele também é por causa disso. Tite, boa noite. A vantagem do Corinthians, né, caiu de 7 para 5, agora de 5 para 3. Mas não dá para dizer que o saldo ainda é bom, porque depois de 3 jogos contra adversários tão difíceis, Fluminense, Palmeiras e Grêmio, em que você praticamente não teve 5 titulares em média por partida, né? Desfalques meio time praticamente em cada um desses 3 jogos, o saldo ainda é positivo, tendo 3 à frente do Atlético Mineiro. Eu não vou avaliar a pontuação, até porque eu sempre coloquei que vai ser nas últimas 8 rodadas. Um pouco mais, um pouco menos, a gente vai avaliando e nós vamos conversando a respeito. Mas uma coisa eu tenho certeza, a equipe mantendo um desempenho com tantos problemas, e hoje teve 15 minutos, eu perco o Arana, o jogador da profundidade pelo lado esquerdo, e não tinha, eu tentei, sabe o que eu fiz? Eu pedi para o doutor, nessa semana, doutor, me deixa o Wendel, porque eu estou sem falha já, para ter um jogador. Trabalhei o Iago em algumas situações, trabalhei contra o Palmeiras também, porque se colocasse
jogador de cabeceio, o Rafael Marques, eu ia ter a condição de colocá-lo no jogo. Então nós trabalhamos ele também como lateral. Né? Mas não é específica dele, o apoio, a profundidade, ele não dá. E aí eu falei para o doutor, o Wendel, ele tinha que não dá. Digo, mas para 30 minutos, não dá, ele vai correr o risco de lesionar. E a gente veio sem, aí, casualmente acontece. Então, com tantas modificações e o grupo mantendo o padrão, cara, eu não, de sã consciência, eu não posso, eu tenho que enaltecer todo esse desempenho com tantas modificações. Depois eu quero falar um pouquinho daí do próximo jogo, de como importante o torcedor vai ter de compreensão para nós, pela essa sequência, o quanto ele vai ter de carinho passar para a equipe para que ela possa manter um nível bom de desempenho. Ô, Tite, boa noite. Aprofundando um pouquinho mais essa questão do Ortega, e você tem sido repetitivo nisso, de que o campeonato deve ser decidido nas 5, 8 últimas rodadas, deve ficar um pouco mais claro a possibilidade do título. Mas nesse momento, o Corinthians, inclusive com todas as dificuldades, nas últimas 3 rodadas, muito se falou. Agora o Atlético deve chegar, uma avaliação, claro, antes dos jogos, né? O Corinthians tem confrontos mais difíceis que o Atlético, mas a vantagem ela é de 3 pontos. O que representa essa vantagem de 3 pontos, mesmo sabendo que vai ser decidido o campeonato lá no finalzinho? O que representa hoje ter, quando você olha a tabela, você tem 3 pontos de vantagem num campeonato tão equilibrado? Primeiro, a gente não, eu digo assim, o campeonato é equilibrado, continuo dizendo que pelo tempo que tem, pelas peças de reposição, o Atlético está um patamar acima, mas também nunca neguei que as equipes vão se fortalecendo e vão crescendo durante a competição. Nós estamos nos fortalecendo e crescendo. E quando as perguntas vêm de vocês que mantêm o mesmo nível com troca, mais ainda. Mais ainda. Quando os atletas entendem que tem que investir, e torcedor corintiano, ele veio concentrado na segunda-feira, 11 horas, estava todo mundo na concentração. Normalmente a gente concentra no dia que eles estavam lá, porque sabe a importância. Nós temos que fazer esse investimento, né, para essa circunstância. Ele é considerável, sim. O tamanho dele, mais na frente a gente vai ver, mas ele é considerável, importante? Ele é. Titi, alguns treinadores têm ponderado a respeito do calendário, né? Aquela discussão recorrente, né? Jogos quarta, domingo, quinta, domingo, quarta, sábado, viagens, desgastes, e você tem agora um jogo domingo pela manhã, numa condição diferente. Você falava do número de desfalques e da necessidade de ter o torcedor do lado no domingo. Os ingressos estão esgotados. Você está pensando em escalar o seu time domingo mais pela condição física dos atletas ou não? Se depender só da condição minha, eu já teria colocado o Wendel no banco hoje, claro. Porque eu não concebo futebol. Sempre tem uma mecânica, uma rotina, uma sincronia, uma coordenação. E quando tu tem a coordenação, tu está muito mais perto da criatividade. A criatividade só vem com coordenação. Depois tu coordenar, eles vão ver a criatividade, senão é balbúrdia. Senão é vamos, pega, vai. Então, esse processo, isso que eu estou feliz por um lado, e não feliz com o resultado, mas feliz porque com as modificações eu tenho mantido um padrão de atuação. Por que eu falei do sábado? É um momento diferente, com uma sequência de jogos importantes, contra um adversário que não é porque ele está abaixo da tabela, nós vamos errar mais. E nesse errar mais vai precisar do carinho do torcedor. Nós precisamos do carinho do torcedor. Quando o atleta errar, não mas sim do incentivar. Até porque em grandes jogos, em grandes números, nós temos também retribuído de alguma forma. Então, o pedido que eu faço, eu tenho certeza que o senhor porta-voz dos atletas, eu tenho. Na hora que errar, incentiva. Que daqui a pouco pode ser esse combustível da reserva que a gente hoje utilizou. Nós utilizamos o combustível da reserva hoje, pela necessidade do resultado, e acabou a 48 do segundo tempo, indo para dentro e finalizando a bola do Edilson, passando do lado. Então ela procurou o gol e gastou esse combustível da reserva também nessa sequência. Por isso ela vai precisar da compreensão do torcedor, porque vai errar mais no domingo. Tite, o Corinthians no domingo
enfrentou um dos melhores ataques da competição. Já hoje enfrentou uma das melhores defesas. O quanto que esse choque de característica interferiu no desempenho da equipe? Domingo ele enfrentou uma das equipes que mais ou que melhor ataca a equipe. Uma equipe que melhor se defende. A compactação das linhas do Grêmio, elas são muito próximas. Em duas escolas parecidas, eu, de novo, quero parabenizar o Grêmio, o Roger. Sabe, ele pegou e reformatou um jeito de jogar. E está demonstrando para a Gaúcha, assim, o Gaúcho, eu sou Gaúcho, tem que competir, dá para competir sendo limpo. O Grêmio compete, é compactado e limpo. Eu fico contente porque é muito parecido com o que do Grêmio, que eu e o Cleber nós passamos lá, era muito parecido, assim, uma ideia de futebol muito parecida. E agora ele está, de todos os anos passados, parece que é a primeira vez mais parecido, que é como o Corinthians joga. Que é como... Teve jogos em casa aqui que 2, 3 vezes os caras simulavam falta e eu olhava para o Ralf e o Ralf falava assim, não vou falar o nome do jogador, levanta cara, eu não fiz nada. Então, a importância desses jogos, desse nível, as duas equipes mostraram porque elas estão com os seus grupos na ponta da tabela. Tite, obrigado a todos.